eu sou a Joyce e esse é o Eric e nós vamos apresentar nossa nona prática de laboratório de eletromagnetismo e dessa vez nós vamos trabalhar com as leis de Kirchhoff, a lei das tensões e das correntes. E dando uma introdução bem de leve, a lei de Kirchhoff das tensões basicamente diz que quando você pega uma malha fechada, a soma das tensões que vão por esse caminho dessa malha tem que se somar para zero. Então, você vai fechar uma malha, independente do qual malha seja no circuito, a soma de todas as tensões do percurso tem que dar zero. Enquanto a da corrente seria mais ou menos a mesma coisa. Se você somar as correntes que entram no nó e as correntes que saem do nó, no caso, as correntes que entram tem que ser iguais às correntes que saem do nó. Então, se você fizer, né, as que entram menos as que saem, tem que dar zero também. Basicamente, essas são as leis de Kirchhoff. E com a análise desse nosso circuito, o que era esperado? Nós fizemos uma ligação de dois resistores. Basicamente, eles estavam aqui e nós ligamos a parte de cima deles e a parte de baixo. Então, eles formavam uma malha fechada só com os dois resistores. Então, de certa forma, eles estavam em série, né? Porque só tinha um percurso para a corrente. E em paralelo, porque eles estavam ligados na o que seria a mesma diferença de potencial. E o que seria esperado com essa prática? No momento que nós colocássemos uma tensão, que nesse caso foi induzida, esse circuito não foi ligado, energizado diretamente, né? Quando colocasse essa tensão induzida, era para ambos os resistores terem a mesma tensão e a mesma corrente. O problema é, obedecendo a lei de Ohm, que nós temos que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, qual que é o problema? Os nossos dois resistores tinham valores diferentes. Então, no momento que tem uma certa corrente induzida, que tem que ser igual para os dois porque eles estão em série, qual que é o problema? Nós temos essa mesma corrente, só que uma resistência diferente. Então, o valor de tensão vai dar diferente para os dois. Mas eles estão em paralelo ao mesmo tempo. Então, deveria ser a mesma tensão, seguindo essa lei de Kirchhoff. Então, nosso trabalho foi exatamente para poder entrar nesse conflito, ver na prática o que vai acontecer. O que deveria acontecer no caso seria que não teria tensão nem corrente por causa desse conflito, que a única forma de a conta fechar seria zerando. E nós vamos analisar o que vai acontecer na prática. E com a nossa prática, que tem uma foto de mais ou menos como os que nós fizemos, nós temos os resistores, como eu falei, ligados, eles estão numa área fechada, e como só tem os dois, eles estão em série e paralelo ao mesmo tempo. E nós temos duas bobinas que foram colocadas em cima da outra para fazer esse acoplamento. E nós tivemos duas formas de ligar. Uma hora nós colocamos elas de forma que o fluxo que tivesse, né, o campo magnético delas ficasse no mesmo sentido. Então, eles estariam se somando. E depois nós viramos uma delas, para poder fazer com que o campo magnético de uma ficasse oposto à outra, então de forma que se subtraísse. E nós fizemos a medição. Vai ter uma diferença de tensão nas duas medidas, porque nós estávamos mexendo com um negócio analógico, eu esqueci como é que era o nome, o negócio da Um tensão. varivolt, Isso. né? Varivolt. Então, ele era muito sensível, tinha que deixar ele, né, retinho na mesa, qualquer coisa que mexia dava uma variação. Então a variação foi pequena, mas por isso que teve essa variação. E aí, quando a gente aplicou as bobinas, né, conectadas de uma forma que somasse o campo magnético das duas, deu uma medição de 19,89 volts nas bobinas. E a densidade de fluxo que foi medido, que nós medimos mais ou menos ali saindo do centro dela, foi de 1107 microtesla. Enquanto ficou no sentido inverso, a gente aplicou e mediu que deu 20,24 volts nas bobinas e a densidade de fluxo magnético foi de 1263 microtesla. Bem, aí, como a Joyce disse, a gente vai induzir uma corrente nessa malha fechada. E da primeira maneira seria o quê? A gente faria essa malha envolver essas nossas bobinas e obter avaliar a resposta, né? Quando o laço estava mais justo, mais próximo das bobinas, obtivemos que a tensão no resistor de 100 ohms era de 1,3 milivolts e de 330, 2,8 milivolts. Né? Ou seja, deram valores diferentes, contrariando a lei de Kirchhoff das tensões.
E também contrariando as leis de Kirchhoff das correntes, porque essas correntes, se você dividir, também não vão dar valores iguais. E acaba que essa queda de tensão vai estar mais presente nos condutores também, que estão ligando de um resistor para o outro. Só que essas resistências são relativamente baixas. Então, pela lei de Ohm, não faz muito sentido essa diferença tão grande nas tensões, né? Aí a gente fez essa mesma malha, só que expandiu ela, para que ela tivesse uma área maior sendo envolvida. E nisso a gente teve uma queda na tensão, tanto no de 100 ohms quanto no de 330. Depois a gente fez outro teste, onde a gente fechava essa malha sem envolver as bobinas. Deste modo, a gente fez também novamente com laço apertado, obteve os valores de 0,8 milivolts para de 330 ohms e de 0,6 para de 100 ohms. Valores mais próximos um do outro, mas ainda assim distintos. E depois a gente expandiu esse laço, aumentando para 1 milivolt nas 330 e para 0,8 a de 100. Nisso, a gente chega em algumas conclusões que são previstas pelas leis de eletromagnetismo, onde a corrente induzida numa inspira depende das linhas que ela envolve, das linhas de campo que ela envolve. No primeiro caso, né, onde a gente envolvia a bobina, parte das linhas entravam no centro da bobina e parte delas passavam por fora. E deste modo tínhamos linhas que, ao fazer o somatório delas, a gente tinha uma certa anulação. Mas quanto mais próximo do centro, mais linhas indo num sentido só. E por causa disso, a gente observa nesse comportamento de que a apertada apresenta uma maior tensão induzida em comparação com a larga, porque a larga ela está abrangendo mais linhas, ou seja, mais linhas de retorno e mais linhas externas das bobinas, ou seja, uma maior anulação. Claro, para haver anulação completa, teria que envolver todo o espaço, que é possível, né, na prática, mas um valor grande o suficiente, haveria anulação quase que completa. E no segundo caso, né, onde a gente pôs elas sem envolver as bobinas, praticamente quando a gente trabalha ali no sentido dessas linhas, estão todas assim indo no mesmo sentido. Um pouco inclinadas, mas no geral todos estão indo no mesmo sentido. E por causa disso, não há anulação. Ou seja, quanto mais linhas eu estiver envolvendo ali, maior vai ser a corrente induzida. E por este modo temos o resultado inverso, onde a que tem um laço mais largo apresenta uma maior tensão. Mas como também elas são menos intensas, acaba que não tem como compará-las. Afinal, na bobina ali estão acumuladas todas as linhas que são geradas e na parte externa vai se envolvendo em todo o espaço. E também só está num lado só da bobina, não teria como envolver todas as linhas que estão na parte externa dessas bobinas. Por causa disso, claramente a corrente induzida vai ser menor, né, se a gente pegasse ali um laço só no centro. Por causa disso, a gente percebe um valor relativamente menor comparado, né, com o caso anterior, onde envolvia essas bobinas. Mas, bem, e com isso a gente consegue ver que as leis de Kirchhoff, por mais sejam muito versáteis em circuitos elétricos, elas não se aplicam a todas as situações, principalmente em casos onde alguns circuitos ou componentes estão próximos de outros circuitos também energizados, onde há movimentos de carga que variam e acabam incitando interferências um no outro. E por causa disso, a gente consegue afirmar com toda certeza. As leis de Kirchhoff são muito práticas, mas não são universais. Bem, é isso. Muito obrigado por assistir. Muito obrigada.